E aí, pessoal, aqui é o Lucas e eu tô trazendo mais uma solução do LeetCode. Dessa vez, a questão de número 2427, número de fatores comuns. Essa questão ela é bem simples, mas eu queria mostrar uma maneira elegante que hum, maximiza a performance dessa questão, e eu acho muito interessante. Então, a questão é que você recebe dois números inteiros, A e B, e você tem que retornar o número de fatores comuns de A e B. E, claro, um inteiro x é um fator comum se ele divide tanto A como divide B. Então, aqui ele dá um exemplo, né, que 12, 6, 12, 6, e bem, os números que dividem tanto 12 e 6, eles são 1, 2, 3 e 6. Note que nenhum número acima de 6 vai poder dividir eles, porque ele não vai conseguir dividir 6. E ele tem que dividir ambos para ser um fator comum. Então, eu acho que a ideia mais primitiva aqui seria pegar o menor número, ou no caso, antes disso, acho que a primeira coisa que a pessoa pode pensar é pegar o maior número e fazer um for loop até aquele número, vendo se cada i do for in range ele divide ambos os números. Então, algo assim. E aqui eu vou fazer bem. No caso, tipo, A recebe 12, B recebe 6, e a gente faria algo como até 12, ou melhor, 13 para ele pegar o 12. E a gente vê se A módulo I e B módulo I é igual a zero. Caso seja, a gente faz o nosso count ficar mais um. E count é uma variável que começa em zero. Eu acho que essa é a solução mais inicial que a gente pode deduzir. Mas, claro, um modo de minimizar isso bem mais simples é pegando o mínimo de ambos. E por que isso funciona? Porque conforme eu mostrei aqui, se um número for maior que 6, que é o mínimo aqui, ele claramente não vai poder dividir o 6. Então, essa solução de usar o mínimo é bem mais interessante. No entanto, a solução que eu pensei, ela é um pouco mais interessante, na minha opinião, que é a seguinte. Para entender essa solução, a gente tem que primeiro pensar em uma forma mais geral dos números. E é a seguinte: se a gente tem um número n1, por exemplo, independente do valor numérico que ele tenha, ele pode ser dividido em números primos. Isso é, ele pode ser decomposto em números primos. Então ele vai ter um certo número de 2 vezes um certo número de 3 vezes um certo número de 5 e assim vai para cada número primo. Claro, A, B e C podem ser zero também, né? Ou seja, não incluir determinado número primo. E N2, por outro lado, ele também vai ter algo assim. Então, só para ficar diferente, eu vou botar algo como 3E, 5 na C e assim vai. Só que observe uma coisa: esses números eles vão ter uma parte em comum. Então, se a gente pegasse todos os divisores de N1 e todos os divisores de N2 e a gente fizesse uma intersecção do conjunto formado, a gente teria novamente um número, e por ser um número, ele também. Aqui eu botei errado, era para ser um F, né? Mas aqui a gente vai ter uma solução, que vai ter um 2 na G, 3 na H e 5 na I. Ou seja, outro número. E note que esse número, ele é o máximo que a gente pode pegar. Ele é tipo todos os divisores comuns que o N1 e o N2 apresentam. Porque se pela definição, né, de intersecção que a gente botou,
Só que, novamente, se a gente pegar esse número, por ele representar todos os fatores comuns que ambos os números, ele também é o seu maior divisor comum. Ora, ele é o MDC, ou como a gente está acostumado na programação, GCD, Greatest Common Divisor. E isso é muito útil, porque se a gente tem uma maneira de achar o GCD, que é fácil usando o algoritmo de Euclides, a gente pode rapidamente calcular o número mínimo, ou seja, o número que representa o número que vai conter todos os fatores comuns, e a gente pode usar ele no nosso for para diminuir o número de checagens, porque a gente só vai checar se o i divide esse número em si. E a gente vai conseguir uma solução que não só é mais elegante, na minha opinião, mas também mais eficiente em alguns casos. E eu vou mostrar como fazer isso agora. Então, a gente primeiro usa o algoritmo de Euclides, bem rapidinho. Então, enquanto b for maior que zero, AB vai receber B a mod B. E com isso, agora o A ele não vai mais representar o A que ele representava antes. Ele vai representar o número que contém todos os múltiplos comuns dos números anteriores A e B. E agora a gente faz uma variável count. E a gente faz aquele for in range, mas note que agora o A não era o que o A significava antes, né? Ele é o resultado do nosso algoritmo de Euclides. E se A mod for igual a zero, a gente adiciona 1 para o count e a gente retorna esse count. Então, é isso, pessoal. Eu achei que essa solução seria mais elegante, ou pelo menos interessante de mostrar, né? Eu entendo que muita gente não gostaria tanto dessa solução, porque ela é um pouco mais complicada do que as outras, mas ela pode ser mais eficiente em alguns casos. Por exemplo, em que tanto A quanto B sejam números muito altos, mas eles tenham pouca coisa em comum. E eu vou ver aqui a solução. E ela teve um desempenho bom, mas vale notar que a restrição de tamanho de A e B é bem pequena, então uma diferença assintótica, por mais que seja drástica, ela pode não ter um impacto tão grande, dado que os números são tão pequenos. Mas é isso. Até mais e obrigado.